Direitos autorais reservados ao professor, como todos sabem, e as aulas online são em virtude da prevenção à Covid-19. O professor recomeça a nossa aula falando agora sobre bens jurídicos. Já deixamos para trás as discussões sobre pessoas jurídicas que têm personalidade jurídica por força do artigo 45 e também vimos, antes disso, as pessoas naturais que têm personalidade jurídica por força do artigo 2º do Código Civil. Nós temos agora uma importante discussão envolvendo os bens. E eu agora perco a visão de vocês na sala de aula. Nós temos uma importante discussão sobre os bens jurídicos e nós vamos, nesta aula e na próxima, fazer uma análise sobre os artigos 79 a 103 do Código Civil. Este material que preparei a vocês, ele já está disponível para a turma. Aí, ele já está disponível para a turma. E a discussão que a gente vai fazer inicialmente diz respeito aos bens jurídicos estarem no universo das coisas. Então, vejam bem, no plano terreno, no nosso mundo do planeta Terra, nós temos pessoas humanas e vamos reconhecer que aqueles que não são pessoas humanas estão dentro do grande círculo das coisas. É isso que a gente vai começar a delimitar aqui. Quem não é pessoa é coisa. E dentro das coisas que existem no planeta, nós vamos chamar de bens jurídicos aquelas coisas que têm valor econômico e que por isso nos atraem. As coisas, então, elas estão subdivididas. Elas são coisas sem valor econômico e não nos interessam, ou elas são coisas com valor econômico e a gente chama de bens jurídicos porque nos atraem. É essa a matéria que nós começamos a tratar. Pois bem, se pessoa natural tem personalidade jurídica, pode ser sujeito de direito. Comprar, vender, doar, enfim, de qualquer forma, alienar. Se pessoa jurídica, que tem por detrás pessoas físicas, é claro, se pessoas jurídicas também detêm personalidade jurídica a partir da inscrição do ato constitutivo, nós vamos reconhecer que as pessoas jurídicas apresentadas por seus administradores, elas vão ser sujeitos de direitos. Poderão, de qualquer forma, alienar patrimônio, vender, comprar, doar. Isso está relacionado diretamente ao assunto bens jurídicos, porque tanto pessoas naturais, enquanto pessoas naturais, assim como pessoas jurídicas, que têm pessoas naturais por detrás. Quaisquer uma delas, pessoas naturais ou jurídicas, vão achar interessante os bens jurídicos. Os bens jurídicos têm valor econômico e todos os seres humanos se interessam, portanto, pelos bens jurídicos. A nossa matéria agora, ela começa a relacionar esse ideal sobre os bens jurídicos, aquelas coisas que detêm valor econômico e que nos interessam. Um parêntese que o professor precisa abrir aqui. Nós temos no Congresso Nacional uma lei tramitando que fala sobre o direito dos animais. Já tinha tramitado este projeto de lei pela Câmara dos Deputados e tinha sido aprovado nesse artigo 3º aqui, houve alteração. Então, a Câmara dos Deputados já tinha aprovado, mandou para o Senado
e o Senado alterou, fez alteração, emendou aquilo que tinha sido aprovado pela Câmara dos Deputados. O que acontece então, professor, se houve uma emenda, como diz aqui no próprio documento do Senado, emenda do Senado ao projeto de lei da Câmara número 27, acrescenta dispositivo à lei número 9605, de 12 de fevereiro de 98. Muito bem. Por que o Senado aprova com emenda e isso não vai à sanção presidencial? Porque quando uma casa emenda o texto que a outra aprovou, esta emenda precisa ser novamente deliberada pela casa anterior. Então, a Câmara tinha aprovado, mandou para o Senado, que aprovou e emendou. Quanto à emenda, a Câmara ainda não se manifestou. O que nós temos aqui para dizer sobre este projeto de lei? Há uma ideia de vir a tornar os animais entes ou sujeitos de direitos não personificados, não personalizados. Eles não teriam um artigo 2º para dizer que pessoa natural tem personalidade jurídica. Eles não teriam um artigo 45 para dizer que pessoa jurídica tem personalidade jurídica a partir da inscrição dos atos constitutivos, mas eles seriam oniscientes e poderiam sentir dor espiritual. E então o Congresso debate essa ideia de que animais sejam considerados sujeitos de direito sem personalidade jurídica. Não estamos alterando em nada o Código Civil, não estamos dizendo que animal não humano é titular de personalidade jurídica. Não, não é isso. A tentativa do projeto de lei é engrandecer o cuidado que devemos ter com o mundo animal, com os animais não humanos. Evitar, assim, os maus tratos. Isso ainda não foi deliberado, essa emenda do artigo 3º que está na frente de vocês aqui, ainda não foi objeto de deliberação na Câmara, portanto, ainda não está na mesa do presidente da República para sanção ou veto. Olhem mais ou menos o teor do que está dito aqui. Os animais não humanos possuem natureza jurídica sui generis e são sujeitos com direitos despersonificados. É isso que o Congresso está tentando adaptar. Sujeitos com direitos despersonificados, dos quais devem gozar e, em caso de violação, obter tutela jurisdicional, vedando seu tratamento como coisa. Por que eu trouxe isso para vocês? Porque nós estávamos no nosso material a reconhecer que tudo que não é pessoa humana é coisa. Como essa lei, se ela for aprovada e entrar em vigor, nós vamos talvez, ou teremos que criar um outro círculo ali dentro do círculo das coisas, para dizer assim, não são coisas, são entes ou sujeitos com direitos despersonificados. Poderemos ter que explicar isso. Enquanto essa lei não está aprovada, eu mantenho o meu desenho aqui. Depois que a lei for aprovada e entrar em vigor, nós vamos fazer a devida adaptação. Talvez eu tenha que fazer um círculo aqui para dizer que há sujeitos com direitos despersonificados. Poderemos ter que fazer essa emenda. Só trouxe a discussão este assunto porque a mídia, a imprensa noticiou isso amplamente na época. O que mais se está debatendo no Congresso Nacional? Temos a página do IBDFAM aqui, que é o Instituto Brasileiro de Direito da Família. Temos projeto de lei que visa ampliar a proteção aos animais com a participação em processos judiciais.
o projeto de lei é o 145 de 21 para alteração do Código de Processo Civil e permitirá que animais não humanos possam ser individualmente parte em processos judiciais. Pessoal, isso pode soar estranho, mas não é. Se nós formos olhar os condomínios edilícios, que nós estávamos falando há pouco ali nas pessoas jurídicas, se nós formos olhar os condomínios edilícios, eles podem ser pessoas jurídicas de direito privado se tiverem inscrição do ato constitutivo no registro civil das pessoas jurídicas. Mas a imensa maioria não tem esse registro. E mesmo assim consegue acessar o Poder Judiciário para, por exemplo, cobrar cotas condominiais. Então, a lei, o Código de Processo, ele já se caracteriza por permitir acesso ao Poder Judiciário para algumas entidades despersonificadas, para algumas entidades que não detenham personalidade jurídica própria. Isso já acontece. Estão tentando fazer aquilo que já ocorre com os condomínios, estão tentando fazer com os animais. Assim como o condomínio que não virou pessoa jurídica de direito privado ainda, mesmo assim ele pode acessar o Poder Judiciário, o projeto de lei 145, ele vai permitir que os animaizinhos acessem individualmente, claro que representados por um tutor, mas vai permitir que eles acessem individualmente o Poder Judiciário, pedindo ou propondo ou propugnando alguma medida de proteção ou denunciando algum caso de maus tratos e pedindo a respectiva indenização. Este assunto vem à tona, acho importante tratá-los aqui com vocês, acho de fundamental importância tratá-los aqui com vocês, e nós já vamos passando à próxima telinha, o professor... Deixa só eu arrumar aqui. Vamos começar do começo. Acho importante tratar disso aqui. Agora nós vamos efetivamente organizar a mente de vocês, de estudantes, para a nova matéria que nós estamos a estudar. Quando eu falo de bens jurídicos, eu tenho que entrar na divisão que o Código Civil faz. O Código Civil trata dos bens jurídicos de 3 formas diferentes. A primeira forma que o Código Civil aborda está ali nos artigos 79 a 91 e é tratada como bens considerados em si mesmos. Significado disso: olhamos para o bem para classificá-lo. É tangível ou intangível? Ah, professor, eu consigo me apropriar? É tangível. É móvel ou é imóvel? Estou removendo ele de um lugar para o outro sem destruição? É móvel, professor. Consumível ou inconsumível? Divisível ou indivisível? É isso que o Código Civil aborda ao tratar bens considerados em si. Nós olhamos para o bem e tentamos classificá-lo dentre as diversas classificações que a doutrina e o Código fazem. Depois, o Código Civil vai falar dos bens reciprocamente considerados. A gente faz o olhar para bens diferentes e vai interpretar qual está na condição de bem principal e qual estará na condição de bem acessório. Quando eu falo a vocês do carro e do equipamento de som que está no painel, vocês vão visualizar isso que nós estamos falando e que está no Código Civil nos artigos 92 a 97. O que quer dizer, então, é que o carro é sim o bem principal e o equipamento de som é o bem acessório. A gente olha para 2 bens diferentes, o carro e o equipamento de som, e conseguimos visualizar que o carro é o principal e que o som é acessório que está ligado ao principal
que só tem funcionalidade dentro do bem principal. Essa é uma outra discussão que nós vamos fazer. Vamos, então, falar ali de frutos, produtos, vamos falar de pertenças, partes integrantes e até de benfeitorias, que também são melhoramentos feitos por quem não é proprietário. Por fim, a terceira forma de abordagem do Código Civil está nos artigos 98 a 103. O que o Código Civil fala nos artigos 98 a 103? O Código Civil aborda os bens públicos, aquele patrimônio que pertence às pessoas jurídicas de direito público interno, União, Estados federados, municípios e também aquelas administrações indiretas como as autarquias. Esse patrimônio é chamado de bem público. Lá nós vamos ver que existem as praças, que são bem de uso comum do povo, existem os prédios administrativos, o prédio da prefeitura, por exemplo, que são bens de uso especial e que o povo não tem tanto acesso assim, embora tenha acesso aos serviços que lá são prestados. Mas há uma série de restrição quanto à circulação lá dentro. E vamos ver também que existem os bens dominicais, aqueles bens que são do patrimônio público, mas que não estão sendo utilizados para uma finalidade pública. Explicado isso, nós já começamos com a primeira classificação. Lembrando que aqui estamos vendo os bens considerados em si. Eu olho para um bem e vou classificá-lo em relação à respectiva classificação que nós estamos estudando. Quanto à tangibilidade, gurizada, como é que nós identificamos a tangibilidade? Os bens podem ser corpóreos e eles têm corpo, portanto, eles podem ser tocados e apropriados, ou os bens podem ser incorpóreos, não têm um corpo físico e eles ficam na ideia da pessoa. Então, nós temos aqui o direito autoral, por exemplo. A gente consegue pegar um livro do professor Flávio Tartucci? A gente consegue pegar um livro? Consegue pegar um livro, né? Sim, o livro é corpóreo, professor. Mas e a ideia autoral de quem escreveu o livro? Aquilo que estava na mente subjetiva do escritor, a gente consegue pegar, apalpar? Não. Isso fica no plano das ideias. E então nós temos ali um bem incorpóreo. Assim como a gente vai poder ver que a imensa maioria dos direitos da personalidade tem também um ideal de ser incorpóreo. Nós não vamos conseguir dar efetivamente corpo ao direito de imagem, por exemplo. Nós não vamos conseguir dar efetivamente corpo ao direito ao nome. Ficamos no plano da ideia. Então, aqui a distinção é puramente quanto à tangibilidade. Eu olho para o celular e pergunto a vocês: o celular é tangível ou intangível? Corpóreo ou incorpóreo, que é o mesmo significado de tangível ou intangível. O celular é corpóreo ou incorpóreo? Vocês vão me responder: professor, o celular é corpóreo. O celular é tangível. Eu consigo tocar, me apropriar. E aí a outra pergunta que lhes faço: as ideias autorais de um livro, o que está escrito ali, o ideal, a ideia autoral, a criação autoral, é corpórea ou incorpórea? E a resposta vai ser que é incorpórea a ideia autoral de alguém. Não tem corpo, a gente não consegue tocar a ideia autoral de alguém. Então, fica bem claro aqui: quanto à tangibilidade, os bens corpóreos ou tangíveis
são aqueles que admitem posse. Os bens incorpóreos ou intangíveis, de outro lado, eles não vão admitir posse. Um critério aqui que eu gosto de distinguir com vocês está lá no roteiro de estudos. Quando eu vou falar de posse, de uso capião e de contrato de compra e venda, eu estou relacionando isso a bens tangíveis ou corpóreos. Eu consigo me apropriar, eu consigo ter posse de um bem corpóreo, tangível, e se eu consigo ter posse, eu consigo adquiri-lo por uso capião. Se eu for vender um bem corpóreo, eu faço um contrato de compra e venda. Há alguém que compra e leva o produto e há alguém que vende e recebe o preço pelo produto que vendeu. Contrato de compra e venda para bens corpóreos ou tangíveis. Ação de uso capião para bens corpóreos ou tangíveis. Professor, agora o senhor me deixou curioso ou curiosa. Vocês podem estar curiosos ou curiosas para saber. E quanto aos bens incorpóreos ou intangíveis, eu não consigo ter posse deles, eu não tenho como adquiri-los por uso capião? E a resposta é: eu não tenho como adquirir bens incorpóreos por uso capião, porque eu não os possuo. Inclusive, se eu perder a posse de uma área de terras que é tangível, corpórea, eu vou ter ação de reintegração de posse. Se me usurparem direitos de autor, eu não tenho reintegração de posse dos meus direitos autorais. Eu tenho que entrar com tutela de direito civil, a tutela inibitória ou a tutela indenizatória. Eu tenho que buscar a reparação pela violação dos meus direitos de autor. Essa é uma diferença importantíssima na classificação da tangibilidade. Os bens tangíveis admitem posse e aquisição por uso capião e vão ser defendidos pelas ações possessórias, como é a ação de reintegração de posse. Perdi a posse da minha fazenda para o MST, ação de reintegração de posse neles para que o Poder Judiciário mande retirar os invasores. Tudo certo. E nos intangíveis? Nos intangíveis eu não tenho posse, não consigo tocá-los, e então eu não tenho uso capião, eu não tenho reintegração de posse, mas eu tenho a tutela de direito civil. A tutela inibitória visa inibir que o dano continue ocorrendo sob pena de multa por não cumprimento da decisão do juiz, e a tutela indenizatória. Eu cobro a devida indenização pelos danos morais que me foram causados ao usurparem o meu direito de autor. Certo? Está certo. Já podemos passar adiante. Já viram as características dos bens corpóreos, já viram as características dos bens incorpóreos que não admitem posse. Professor, o senhor falou do contrato de compra e venda para os bens corpóreos. Como é que a gente faz com os incorpóreos? Contrato de cessão de direito de imagem. Contrato de cessão de direitos autorais para que a editora publique o meu livro. Sim, a gente, nos bens corpóreos, a gente compra e vende. Nos bens incorpóreos, a gente cede direitos autorais, cede direitos de imagem. Complementado isso, chegamos na mobilidade. A classificação gira em torno de bens que são móveis ou imóveis. E aqui eu já antecipo. O legislador foi muito mais seguro, quis dar maior segurança para as transações envolvendo bens imóveis. Vamos lá. O que são os bens imóveis, professor, conforme artigo 79 a 81? O deslocamento dos bens imóveis
representa a modificação de sua substância. Se eu deslocar uma casa, isso significa demoli-la. Isso caracteriza a casa como um bem imóvel. O terreno, o solo é o bem imóvel por excelência. Então, o bem imóvel tem essa característica. É impossível deslocar um bem imóvel de um lugar para o outro. Ele é imovível. Na mesma classificação quanto à mobilidade, a gente estuda os bens móveis. Do 1.2.2 está aqui ao lado, lá abaixo. Bens móveis. Quanto aos bens móveis, o Código Civil os aborda nos artigos 82 e 84. E vai dizer assim: nos bens móveis, eu posso deslocar ele de um lugar para o outro sem que ele se destrua, sem que ele perca a sua substância. Bens móveis, tenho possibilidade de deslocamento sem modificação da sua substância. Então, vamos para o Código Civil, que é o grande objetivo do nosso estudo tecnicamente. O que diz a lei no artigo 79? São bens imóveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente. Quer dizer que eu posso ter incorporações, professor, e tornar assim essas incorporações também bens imóveis? Sim. Quando a gente compra um terreno, o terreno é bem imóvel por excelência. Mas quando a gente contrata a obra de construção e a casa é construída, a casa adere de forma irremovível, vamos dizer assim. A casa adere ao terreno e eu não consigo removê-la ou deslocá-la de um lugar para o outro. Significado disso é que se o terreno era bem imóvel, a casa sobre o terreno que foi edificada, essa casa também passa a ser bem imóvel, porque ela não mais poderá sofrer deslocamento de um lugar para o outro. Aquilo fica ali de forma, vamos dizer assim, de forma contínua. Eu não conseguirei deslocar essa construção, essa casa, de um lugar para o outro. Então, a doutrina que analisa o artigo 79, ela vai trazer 4 principais classificações. Os imóveis podem ser por natureza, o solo, a superfície do solo. Os imóveis podem ser por acessão natural, aderem naturalmente ao solo as florestas, as árvores. Isso é uma aderência natural, a própria força da natureza se encarrega disso. Os imóveis, eles também podem ser por acessão artificial, e era essa que eu estava explicando a vocês sobre a construção. Eu tenho a superfície do solo, e nesta superfície eu edifico a construção de um prédio, de uma casa. Isso significará que o imóvel a casa é um imóvel também juntamente com o solo. E a casa é imóvel por acessão artificial, acessão com ideia do homem. Se a acessão natural é por força da própria natureza que uma árvore adere ao solo, a acessão artificial é por ideal humano, pela ideia humana que uma casa vai aderir ao solo e se tornar também bem imóvel. E, por fim, nós vamos ver os artigos 80 e 81, que falarão dos imóveis por força de lei. Não é a característica dele em si, mas a lei diz que ele deve ser tratado como bem imóvel. Então, para finalizar essa discussão, a leitura dos artigos 80 e 81 é muito importante. Por quê? Porque é nesses 2 artigos que o concurso vai buscar derrubar vocês. É nesses 2 artigos
que a prova de direito civil vai tentar fazer vocês errarem a questão. Olhem só, são imóveis por força de lei, conforme o artigo 80. Consideram-se imóveis para os efeitos legais. 1. Os direitos reais sobre imóveis e as ações que os assegurem. O que é um direito real? O direito de propriedade é um direito real. Eu, pessoa natural, com personalidade jurídica e, portanto, sujeito de direitos, me relaciono numa situação de propriedade com um bem que me pertence. Então, todo o nosso patrimônio, ele é, por força de lei, considerado um bem imóvel, os direitos reais sobre imóveis. Então, aqui eu tenho que explicar. Nós temos 2 artigos no Código Civil falando dos bens imóveis por força de lei, e nós temos 2 artigos, os 83 e 84. Nós temos 2 artigos falando dos bens móveis por força de lei. Volto agora. Por que eu digo isso? Porque os direitos reais sobre imóveis, imóveis são. E os direitos reais sobre bens móveis, móveis são. Nós vamos ter essa característica e é aqui que poderá morar o pega-ratão, poderá morar o erro na questão que vocês vão elaborar. Vejam que direitos reais é a relação que a pessoa tem com um bem. Se eu tiver relação de propriedade com a minha casa é um bem imóvel. E então, os direitos reais sobre ela, como uma hipoteca, dar a casa em hipoteca como garantia ao banco. Esses direitos reais sobre imóveis são. A gente pode ter a tendência, pessoal, de olhar para o contrato com o banco e ler no contrato que a casa foi dada em garantia hipotecária. E daí a gente pensa assim, não, mas o contrato é móvel. Ali a garantia também vai ser bem móvel. Não. Por força de lei, o Código Civil está dizendo: direitos reais sobre imóveis, e a garantia de hipoteca é um direito real, a propriedade é um direito real, direitos reais sobre imóveis são bens imóveis por força de lei. Isso vocês precisam saber. E no final do inciso 1 diz assim: e as ações que o assegurem. Então, toda vez que o banco precisar acionar o Poder Judiciário através de ação judicial, esta ação, quando discutir propriedade imóvel, esta ação, quando discutir uma cláusula de garantia hipotecária, essas ações que asseguram o direito real, essas ações vão ser consideradas bens imóveis por força de lei. Vejam, o contrato de hipoteca, bem imóvel. O processo judicial, consigo movimentar o processo fisicamente de um lugar para outro, bem imóvel. Não. Lendo o artigo 80, direitos reais sobre imóveis e ações judiciais que o assegurem são bens imóveis por força de lei. Inciso 2 agora. O direito à sucessão aberta. Morta a pessoa, no exato momento da morte, o seu patrimônio se destina aos herdeiros. Então, a partir da morte, temos o cadáver, que é uma coisa para o direito. Cadáver é uma coisa, não é mais pessoa humana. Cadáver é coisa. O que fazer com todo o patrimônio daquele que morreu? Inventariar e passar para os herdeiros. No exato momento da morte,
todo o patrimônio que pertencia ao morto passará à titularidade dos herdeiros. Vamos chamar esse patrimônio de espólio. Muito bem, professor, mas depois esse patrimônio não vai passar efetivamente para a mão dos herdeiros? Vai. Depois do competente procedimento de inventário, que pode ocorrer no tabelionato de notas por escritura pública, quando as partes estão de comum acordo, ou inventário que pode ser por processo judicial, quando as partes não estão acordando sobre a partilha, ou há interesse de menores, então vamos ter que judicializar. O fato é, o procedimento de inventário demora. E então, o que o Código Civil faz no artigo 80, inciso 2, é dizer: enquanto o procedimento de inventário demora, eu vou considerar os bens do espólio um bem imóvel, imexível, vamos pensar assim. Professor, então a pessoa que morreu, ela tinha 10 ônibus e 10 carros, ela era titular de uma frota de táxi e de uma frota de ônibus. Tá, tudo bem. E ela não tinha imóveis? Não, não tinha imóveis. Não importa. Morreu, aquele patrimônio virou espólio. Enquanto estiver nessa condição de espólio, o artigo 80, inciso 2, trata isso como bem imóvel. Podem ser 10 ônibus e 10 carros. Não importa. O artigo 80, inciso 2, está tratando tudo isso como bem imóvel. E até quando isso perdura? Até a partilha. O direito à sucessão aberta, ele ocorre no exato momento da morte. E ele vai perdurar, esse direito à sucessão aberta como bem imóvel, vai perdurar até a partilha no fim do processo ou do procedimento de inventário. Então, nós temos um período de tempo que vai entre a morte da pessoa até o final do inventário, onde há a partilha dos bens e cada herdeiro sai com a sua cota-parte. Nós vamos ter esse período de tempo em que a sucessão está aberta e que os bens deixados, o espólio, vai ser considerado um bem imóvel para fins de prova. Quando a questão perguntar a vocês, o direito à sucessão aberta é um bem imóvel? Não. O direito à sucessão aberta é um bem imóvel por força de lei. Artigo 81, para dar continuidade à força de lei, aos imóveis por força de lei. Não perdem o caráter de imóveis as edificações que, separadas do solo, mas conservando a sua unidade, forem removidas para outro local. Em algum dos artigos, alguém já disse isso. É aquela casinha de madeira pequena que consegue ser elevada, ela consegue ser elevada e colocada atrás de um caminhão, e o caminhão transporta essa pequena casinha de um lugar para o outro. Temos algumas exceções nesse sentido, que é a possibilidade de uma casa pequena virar algo que vai se movimentar de um lugar para o outro, e lá no outro terreno onde ela vai ser depositada, ela vai continuar sendo bem imóvel. Então, olhem só, ela não perde a característica de imóvel por ter estado atrás de um caminhão em transporte. Ela era imóvel no terreno de origem, ela continuará sendo imóvel depois no novo terreno onde ela for acoplada, acomodada. Tá bem? 81, inciso 1. Agora vamos para o 82, inciso 2. Os materiais provisoriamente separados de um prédio para nele se reempregarem. Vou reformar a minha casa, retirei todas as aberturas dessa reforma, as deixei empilhada ao lado da residência e, durante a reforma, elas foram restauradas e reempregadas na mesma casa. O que isso significa? Significa que as aberturas, enquanto estavam ali ao lado da minha casa, elas não perderam a característica de bem imóvel.
O meu ideal humano era: vou retirar as aberturas, vou reformar a casa e as aberturas e recolocá-las no lugar. Nesta reforma que reutiliza as aberturas que foram retiradas, as aberturas não viram bens móveis. Elas continuam sendo bens imóveis por força do artigo 81, inciso 2. Nós vamos ver lá nos bens móveis que esse artigo inverte para dizer que, se o ideal for retirar as aberturas para não reempregá-las no imóvel, nós teríamos ali a reaquisição delas enquanto bens móveis. Vamos ver depois. Aqui guardem o ideal dos imóveis, aqueles que não admitem deslocamento de um lugar para o outro sem que percam a sua substância. Então, materiais que eu separo para reempregar na casa de novo, eles não perdem a condição de bens imóveis. Chegamos no artigo 82, bens móveis. São móveis os bens suscetíveis de movimento próprio ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social. A classificação que a doutrina faz em relação ao artigo 82 vai ser essa. Os móveis podem ser por natureza, semovente, um cavalo, uma vaca, enfim, por força da natureza, esses animais eles se deslocam de um lugar para o outro e não se deterioram. A vaca vai caminhando e não vai perdendo as pernas e o rabo e a cabeça. Ela vai e mantém um todo perfeito. Então, essa é a ideia dos móveis por natureza. A própria natureza se encarrega de criar seres vivos e permitir que esses animais não humanos se desloquem por aí, mantendo a sua unidade corpórea. Muito bem, esses são os móveis por natureza. Móveis por antecipação. O que nós temos como móveis por antecipação, professor? Eles, num dado momento, são bens imóveis, mas por ideia humana, nós resolvemos torná-los móveis. É assim que ocorre com uma árvore. A árvore, enquanto plantada no solo, ela é imóvel, tal como é imóvel o solo onde ela está. Agora, quando por ideal humano eu resolvo derrubar a árvore, e aqui eu falo de um corte que é autorizado pelo IBAMA ou pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, porque hoje não podemos sair derrubando árvores ao nosso bel prazer, dizendo: eu sou proprietário, vou derrubar o quanto eu quiser. Não. Deixem a má educação lá para o presidente da República. A gente vai cumprir a lei e derrubar as árvores quando autorização houver, ou do IBAMA, ou da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. O direito ambiental tem crescido e a gente precisa cuidar dele. Então, aqui o professor repete: a árvore, enquanto plantada e está ali efetivamente no solo, imóvel ela é como o solo. Quando nós, por ideal humano, com autorização ambiental, cortamos a árvore, ou para fazer lenha, ou para dali sair madeira para construir um móvel, que seja uma cadeira, uma mesa, um puxadinho numa casa, não importa. Quando a gente corta a árvore e transforma ela em lenha ou em móvel, nós estamos tornando a árvore um móvel por antecipação. A palavra por antecipação quer dizer nada mais, nada menos do que nós, animais humanos, idealizando o corte da árvore para transformá-la em algo móvel. A árvore era imóvel enquanto plantada no solo, ela se torna móvel a partir do corte e transformação em lenha ou transformação em qualquer outro móvel que vai embelezar ou trazer melhor uso para a nossa residência. Móveis por antecipação. Guardem o exemplo. Árvore, enquanto plantada, é imóvel,
quando a gente derruba ela para fazer lenha, a lenha já passa a ser bem móvel. E aqui os bens móveis também vão falar a respeito da lei. Nós vamos ter bens móveis por força de lei. E vocês vão perceber que tudo aquilo que nós vimos para os bens imóveis por força de lei, aqui nos bens móveis, os artigos vão falar das mesmas coisas, só que trazendo as situações para o ideal dos bens móveis. Vamos dar uma analisada. Professor, pois não. Os semoventes ali é qualquer animal? Qualquer animal. Qualquer. Mas aqui eu te entendo, eu entendo a tua dúvida. Ó. Nós temos animais que podem ser comercializados e ter valor econômico. E nós temos outros animais, como, por exemplo, as araras, os papagaios lá da região amazônica, enfim, nós temos animais que não podem ser comercializados e não tem como despertar valor econômico num mercado lícito. Eu acho que é por aí a tua dúvida, né? Eu penso que nós vamos tratar como semovente móveis por força da natureza, e já que nós estamos pensando em bens que despertam valor econômico, a gente, para não complicar, vai procurar ficar aqui com os semoventes que usualmente as fazendas podem explorar a criação. Então, vamos pensar naqueles que a gente pode legalmente, pode licitamente criar para atividades empresariais, por exemplo. Então, se eu posso criar frango, pode ser frango, pode ser um animal que, por natureza, ele tem a sua integridade preservada. Pode ser a vaca, pode ser o cavalo, pode ser o burro, pode ser. Vamos procurar pensar nesses que a gente pode se apropriar como valor econômico. Vamos tentar esquecer de tratar como bem que tenha valor econômico os que não podem ser apropriados pelo homem. Deixa eu dizer para vocês até aqui, agora que nós falamos disso, ó. O projeto de lei que tramita no Congresso Nacional agora voltou para a Câmara dos Deputados. No parágrafo único do artigo 3º, ele fala alguma coisa de exceção. Ó. A tutela jurisdicional referida no caput não se aplica ao uso e à disposição dos animais empregados na produção agropecuária e na pesquisa científica, nem aos animais que participam de manifestações culturais registradas como bem de natureza imaterial, integrante do patrimônio cultural brasileiro, resguardada a sua dignidade. Espera aí um pouquinho, então, ó. Quer dizer que nós temos que proteger os animais, mas nem tanto assim. Isso encontrou resistência no Congresso Nacional, porque muitos setores econômicos se viram de uma hora para outra com a possibilidade de não poder mais realizar rodeios, por exemplo. Então, quando a gente trata dos animais, há sim aquele viés do valor econômico que os animais representam. Um touro vale tanto porque ele vai ao rodeio e nenhum peão consegue ficar em cima dele. Mas imaginem o desgaste para o animal. Então, a discussão política que está aqui, se vocês sentem ela, a discussão política reside no seguinte: são todos os animais que merecem proteção e merecem que nós os deixemos livres de maus tratos? E parece que a ideia não é essa. A maioria dos animais merece proteção e não sofrimento. Mas se for o rodeio, se for alguma manifestação cultural, aí então vamos permitir que haja sofrimento. Se for para fins de pesquisa científica, como está ali, ó,
Ah, vamos usar o ratinho para cobaia, então está admitido. Vamos usar o macaco como cobaia, então está admitido. Vejam que algumas exceções se abrem. Eu só puxei esse parágrafo porque nós estávamos falando dos semoventes, ó. Professor, Então, antes que pois o não. senhor saia desse projeto, no momento que ele tinha sido aprovado pelo Congresso Nacional, né? Ele teve alguma alteração? É porque, no caso, eu estou fazendo o meu projeto interdisciplinar, Sim, o meu projeto integrador, quer dizer, sim. e é sobre o processo da proteção dos animais, e eu coloquei esse projeto de lei. Aí eu queria saber se tem alguma alteração, porque senão eu tenho que alterar no meu projeto. Sim, sim. O projeto de lei ainda está no Congresso Nacional. O local, qual a casa que ele se encontra? Câmara dos Deputados. Ele já fez um caminho, ó, aprovado na Câmara dos Deputados, foi ao Senado, o Senado aprovou com emenda. Como o projeto ele não pode ir à sanção se o Senado mexeu no texto, o Senado encaminhou de volta para a Câmara. Então, hoje, esse projeto está na Câmara dos Deputados, tem lá 513 deputados. O projeto está na Câmara dos Deputados para análise só desse artigo 3º que foi emendado pelo Senado Federal. Se a Câmara dos Deputados colocar em votação e aprovar o parágrafo único do artigo 3º, ele vai para a sanção presidencial. Não há indicativo de que a Câmara vai fazer isso nesse ano ou no ano que vem, que é ano de eleição. Não há indicativo. Mas, de repente, ele entra na pauta de deliberação da Câmara dos Deputados. Se ele entrar na pauta de deliberação dos deputados e os deputados aprovarem por maioria simples aquele parágrafo único do artigo 3º que eu acabei de ler, vai para o presidente da República sancionar ou vetar. Se ele sancionar, publica-se e começa a valer. Tá certo, obrigado. Atualmente ele está na Câmara dos Deputados. Acompanhar ele lá pela Câmara dos Deputados, se tu escreveres ali projeto de lei, animais, Câmara dos Deputados, personalidade jurídica, já vem no próprio Google ali a tramitação do projeto de lei na Câmara dos Deputados. Ele está na Câmara dos Deputados aguardando. Feita essa leitura lá do projeto de lei de novo, o professor volta aqui para falar dos móveis por natureza. Eu tenho a tendência de falar de bens jurídicos como algo que tem valor econômico e que, portanto, os seres humanos se interessam por algo que tem valor humano. Então, quando eu trato da classificação móveis por natureza, eu só faria esse pedido para vocês. Vamos tentar tratar aqui com valor econômico a vaca, o gado que vai ser comercializado, a vaca leiteira, o touro reprodutor, esses semoventes que a gente vê valor econômico e que consegue negociar licitamente. Vamos tentar deixar, sem incluir aqui, uma arara, pela proibição de negociação de uma arara. São pouquíssimos os criatórios no Brasil que têm permissão para vender legalmente uma arara. Se nós estivermos dentro de um criatório que tem essa permissão, até eu poderia dizer, pode ser incluída a arara. Mas, na regra geral, o que a gente vê por aí no noticiário? Que a comercialização de araras, de papagaios, desses animais proibidos, ela ocorre no mercado negro. Então, se é ilícito, eu prefiro nem tratar aqui. Peço que vocês façam essa distinção. Vamos pensar, móveis por natureza, os semoventes, mas aqueles que a gente consegue licitamente negociar por aí. Falando dos móveis por força de lei, energias que tenham valor econômico, a energia elétrica. Tanto é assim que o Código Penal trata como furto de energia elétrica. O próprio Código Penal valoriza a energia elétrica como bem móvel, considerando que que ocorre furto de energia elétrica e que isso é crime.
Muito bem. A gente pode olhar para os postes que temos por aí, a fiação, e interpretar. Não, mas os postes ali, ó, a rede toda armada, isso é bem imóvel. Não. Por força de lei, artigo 83, as energias que têm valor econômico, elas são consideradas bens móveis. O que mais? Os direitos reais sobre objetos móveis. Lá nos imóveis, nós falávamos dos direitos reais sobre imóveis. Aqui nós falamos sobre direitos reais sobre bens móveis. Então, vem a calhar o celular. O celular, eu exerço um direito real sobre ele, o direito de propriedade. O que isso significa, professor? Significa que os direitos sobre o celular são considerados móveis por força de lei, bem como as ações judiciais correspondentes. Se eu tiver que acionar o Poder Judiciário para discutir o meu celular, esta ação judicial para discutir a propriedade do meu celular ou para discutir um defeito no meu celular, esta ação judicial, ela é considerada bem móvel. Muito bem. Inciso 3 do artigo 83. Os direitos pessoais, quais são eles? Aquela relação credor e devedor por contrato. Eu faço um contrato no qual eu tenho crédito e alguém me deve um valor que eu emprestei. A relação obrigacional pura. De um lado um credor, de outro lado o devedor. Isso é direito pessoal. Então, os direitos pessoais de caráter patrimonial e as respectivas ações. Esses direitos patrimoniais que a gente tem nos contratos, eles são considerados bens móveis por força de lei. Todas as ações judiciais que venham a discutir direitos obrigacionais, também, as respectivas ações, também terão essa característica de bens móveis. E aí, para finalizar, nós chegamos no artigo 84. Os materiais destinados a alguma construção, enquanto não forem empregados, conservam sua qualidade de móveis. Adquirem essa qualidade os provenientes da demolição de algum prédio. Então, o contrário do que nós vimos lá para os bens imóveis é o que está aqui no artigo 84. Se eu tenho materiais de construção, enquanto eles não forem usados na edificação, eles conservam qualidade de móveis. Se eu tirar de uma obra reformada os materiais de construção e eu conseguir de alguma forma preservar a sua integridade, eles vão readquirir a qualidade de bens móveis. Olha só, os tijolos, a areia, o cimento que eu comprei na loja e ainda não viraram parede na minha construção, eles ainda são bens móveis. No outro caso, tenho a minha casa, vou reformá-la e tiro as aberturas para substituí-las por outras novas. E as velhas, professor? As velhas têm valor comercial e elas vão readquirir a qualidade de bens móveis. É isso que nós vamos ver. Para fechar a nossa aula, eu sei que nós estamos chegando às 16h39, já passamos. Eu preciso falar sobre navios e aeronaves e finalizamos com uma questão de concurso. Navios e aeronaves, eles se deslocam de um lugar para o outro sem perder a sua substância? E a resposta é afirmativa. O navio se desloca de um porto ao outro e ele não se deteriora, professor. O avião decola de um aeroporto e aterriza no outro e não se deteriora, professor. Então, eles são bens móveis. Móveis. Mas qual a característica que deve ser dada a eles?
A característica é de que são móveis especiais ou sui generis, uma exceção dentro do gênero bens móveis. Navios e aeronaves devem ser estudados por vocês como excepcionais, como especiais. Por quê? Porque nós vamos ter no artigo 1473 do Código Civil a possibilidade de que eles sejam objeto de hipoteca, garantia relacionada a bens imóveis. Então, olhe só, o bem imóvel é dado em garantia hipotecária. O bem móvel é dado em garantia de penhor. Navio e aeronave, tratamento especial, são dados em garantia hipotecária. Por que isso, professor? Porque a característica de bem imóvel ser dado em garantia de penhor faz com que o devedor entregue o bem ao credor. Eu tenho joias de ouro e quero ir lá no penhor da Caixa Econômica Federal e dar essas joias em garantia de penhor para pegar 10 mil reais como crédito. É um empréstimo com garantia de penhor. O que o credor Caixa Econômica Federal faz? Ele me deixa com as joias ou ele retém as joias lá na Caixa? Ah, professor, ele retém, é a garantia que ele tem. Imagina se ele lhe deixa com a garantia na mão e o senhor revende a terceiros ou alega que lhe roubaram e efetivamente lhe roubaram. A garantia de penhor envolve bem móvel dado em garantia. E o credor retém a garantia junto consigo e dá o dinheiro emprestado ao devedor. Muito bem. A garantia hipotecária. A garantia hipotecária envolve bem imóvel. Eu dou a minha casa em garantia hipotecária e fico na posse dela, morando dentro dela, e o banco, mesmo assim, se satisfaz com a garantia dada e me empresta 100 mil reais. Ok? Ok. Bom, por que a característica especial de navios e aeronaves? Imaginem como é que o empreendedor que é proprietário de um navio ou é proprietário de uma aeronave vai dar em penhor esse navio ou aeronave e deixar o navio ou aeronave na posse do seu credor. Como a gente faz com as joias na Caixa. Se eu falasse que navio e aeronave poderiam ser dados em garantia de penhor, isso significaria o navio e a aeronave, garantias de penhor, teriam que ficar na posse do credor. Então, qual é a característica que o legislador quis dar no artigo 1473? Navios e aeronaves vão ser dados como garantia hipotecária. Por quê? Porque o devedor continuará na posse do navio, continuará na posse da aeronave e poderá, com o seu empreendimento, continuar andando com o navio, continuar utilizando a aeronave e assim fazendo a sua atividade empresária funcionar adequadamente. Certo? Então, são bens móveis os navios e aeronaves. Mas, quando a gente vai dá-los em garantia, a gente dá em garantia hipotecária, muito similar ao que ocorre com bens imóveis. Advertências. Para fins de matrícula e nacionalidade, as aeronaves são móveis que têm nacionalidade, matrícula e constituição de hipoteca. Isso está na Lei 7.565 de 86, artigo 106. Então, a Lei 7565
ela vai reforçar que aeronaves, melhor dizendo, são bens móveis e que elas vão ter registro para fins de nacionalidade, vão ter matrícula e vão ter constituição de penhora quando dadas em garantia. O mesmo faz a lei ou melhor lendo, o mesmo faz a lei 7652 de 88. As embarcações brasileiras são inscritas na Capitania dos Portos. Nós temos uma sistemática também de matrícula para os navios e embarcações. Quando os navios e embarcações são muito grandes, acima de 100 toneladas de capacidade, nós temos uma inscrição obrigatória no Tribunal Marítimo. Muito bem. Professor, então, o que é que o senhor quer finalizar como questão de concurso para que nós memorizemos o que o senhor está dizendo na aula? Navios e aeronaves são bens móveis especiais que vão ser dados em garantia hipotecária, tal como ocorre com os imóveis, e vão ter matrícula própria para registro de quem é o proprietário. Vamos à questão da FGV, que faz as provas do exame da ordem, a FGV. Artigo 56. Os seguintes bens podem ser oferecidos como garantia na modalidade de penhor. Então, o candidato estufa o peito, a candidata infla o peito e diz assim: essa eu sei, penhor é relativo à garantia de bem móvel. E aí começa a ler as alternativas. 1, joias e relógios, certo? 2, imóveis. Não, professor, imóveis não estão. 3, navios. 3, aeronaves e 4, navios. E aí a pessoa fica em dúvida. Mas navios, aeronaves são bens móveis. Então é penhor. E ali está o efetivo erro do candidato ou da candidata. Olhem que a resposta dada como correta pela FGV é a letra C de Canadá. Somente a 1 estiver correta. As joias e os relógios são dados em garantia de penhor, porque são bens móveis. Quando a gente dá em garantia de penhor, a gente entrega a própria garantia ao credor. Tudo correto. E aí o pega-ratão que a FGV queria pegar o candidato ou a candidata. Aeronaves e navios são dados como garantia de penhor? E a resposta é não. Navios e aeronaves, artigo 1473, são objeto de garantia hipotecária, tal como imóveis da afirmativa 2, navios e aeronaves nas afirmativas 3 e 4, também são dados como garantia hipotecária. Não esqueçam disso, vai cair na sua prova. O professor vai encerrar a nossa aula de hoje com algum grande atraso, mas creio que nós cumprimos a nossa pauta de falar um pouco sobre os bens considerados em si mesmos. Muito obrigado pela atenção de todos.